Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângeles e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre os sentimentos. Vamos falar hoje sobre a inteligência emocional e a inteligência espiritual. E para começarmos, já vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal. A benfeitora nos diz: a inteligência pode ser definida como a faculdade de conhecer e se expressa em formas e conteúdos variados. É o veículo portador do conhecimento e da compreensão das ocorrências, bem como dos instrumentos através dos quais sucedem, constituindo-se uma substância de natureza espiritual. Quando falamos fulano é inteligente, vem logo em nossa mente e aquela pessoa conhece conteúdos do campo da ciência oficial e consegue resolver cálculos, tem um raciocínio rápido e assim sucessivamente. Mas a inteligência é uma faculdade de conhecer não somente conteúdos da ciência oficial, mas também conteúdos variados de múltiplos aspectos, como os sentimentos, as emoções, as leis morais, a percepção espiritual. Vamos prosseguir com o pensamento da benfeitora para que possamos entender alguns aspectos da inteligência. Vamos começar falando da inteligência emocional. Vamos trazer o pensamento da benfeitora no livro Triunfo Pessoal. Então ela nos diz: por longos anos, e particularmente durante o século XX, acreditava-se na existência de apenas uma inteligência, e seria denominada intelectual, encarregada da análise das coisas, dos cálculos, do conhecimento generalizado e mediante testes bem elaborados, podia ser medida. Esse quociente intelectual predominou no comportamento cultural da sociedade até o momento quando foi detectada uma outra forma, outra expressão de inteligência e se tornou conhecida como emocional. Ela faculta a percepção e compreensão dos sentimentos próprios, bem como das demais pessoas. Durante muito tempo, se acreditou que os seres humanos considerados inteligentes seriam aqueles que dominavam o conhecimento exterior, o conhecimento generalizado. Mas com a dinâmica da própria vida, os homens foram percebendo e é preciso outras habilidades para que possamos vencer os desafios e a vida nos oferta. E essas habilidades vão muito além do conhecimento exterior. São habilidades de perceber e compreender os próprios sentimentos, os próprios valores e também os valores dos semelhantes. Administrar conflitos não só externos, mas principalmente os conflitos internos. Estamos falando, melhor dizendo, da habilidade que chamamos de inteligência emocional. Vamos trazer o pensamento do psicólogo Daniel Goleman. Goleman nos diz: a defesa da importância da inteligência emocional depende da ligação entre sentimento, caráter e instintos morais. Há crescentes indícios de que posições éticas fundamentais na vida vêm de aptidões emocionais subjacentes. Olha o que nos diz Daniel Goleman. Quando os seres humanos desenvolvem as habilidades da inteligência emocional, está sedimentando, estruturando a ética na sociedade.
pois está desenvolvendo os sentimentos, por exemplo, de misericórdia, de compaixão, de mansuetude, de paciência, de tolerância, de assertividade, ou seja, são valores morais. Para que possamos desenvolver as habilidades emocionais, precisamos desenvolver as virtudes morais. Uma coisa está ligada à outra. E como tudo é progressivo e na evolução não existem saltos, não existem saltos na nossa evolução. Tudo é um desenvolvimento contínuo. Ao desenvolver as habilidades da inteligência emocional, são despertados outros tipos de habilidades. Então, quando nós vamos crescendo no campo emocional dessas habilidades de lidar com os conflitos internos, de lidar com as nossas próprias emoções, de desenvolver em nós a assertividade, de desenvolver em nós a sinceridade, a autonomia espiritual, nós vamos desenvolvendo um outro tipo de habilidade, e nós chamamos de inteligência espiritual. E para isso nós já vamos trazer o pensamento da benfeitora sobre esse assunto. Ela nos diz assim no livro Triunfo Pessoal: ante essa imensa crise de valores e a crescente onda de vazio existencial, descobriu-se que existe outro tipo de inteligência, e é o de natureza espiritual. A ela permite situar a vida e os sentimentos em um contexto mais extenso e significativo, propiciador de objetivos mais duradouros e profundos, e facilita o entendimento para a escolha de um em detrimento de outro caminho para a autorrealização. Essa inteligência espiritual pode ser considerada como base de sustentação para as duas outras, oferecendo-lhes meios para a realização planificadora de cada pessoa. Quanto mais o espírito amadurece e percebe que os prazeres de ordem material não preenchem o vazio da própria alma, mais os espíritos começam a procurar entender a si mesmos e as causas dos efeitos em suas vidas. É assim conosco. E para isso é preciso que desenvolvamos a habilidade que chamamos de inteligência espiritual. É uma habilidade que permite enxergar a vida além daquilo que possamos pegar e possamos ver com os nossos olhos físicos. É uma habilidade e nós conseguimos perceber e situar a vida no sentido espiritual. Vamos prosseguir ainda com o pensamento da benfeitora para entendermos melhor esse tipo de inteligência que nós chamamos de inteligência emocional e inteligência espiritual. Nos diz a benfeitora: é, portanto, essa inteligência que conduz ao cerne das coisas e facilita a compreensão do abstrato, particularmente quando se refere aos valores da imortalidade da alma, da fé religiosa, da causalidade universal, do bem, do amor. Então, uma própria benfeitora nos ensina, essa inteligência abre campo para que os seres humanos, nós seres humanos, compreendamos o abstrato e passa a ser palpável, real. Não no campo do fanatismo, da crença cega, da incompreensão das leis espirituais, mas sim da certeza baseada no entendimento, na compreensão, na lógica das leis que regulam a própria vida, como nos ensina Kardec, a fé raciocinada. Nós devemos compreender, procurar compreender o sentido, adentrar nas leis espirituais, começar a entender qual é essa vontade de Deus, né? Começar a entender essas leis que o Criador, né, colocou para nos equilibrar, nos nortear.
Então, quando nós vamos evoluindo nesse campo, nós vamos desenvolvendo a inteligência espiritual. Como nos disse poeticamente o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, o Paulo nos diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, por ele parecem loucura, e não podem compreendê-la, entendê-las, porque só se discerne, só se entende espiritualmente. É assim nesse processo de crescimento. Nós não vamos compreender as leis espirituais, nós não vamos compreender a nós mesmos, ou o pensamento ainda muito materializado. Nós precisamos nos espiritualizar. Precisamos desenvolver a nossa inteligência espiritual para começar a compreender as leis que regulam a nossa própria vida. Vamos continuar, vamos trazer agora uma questão, está no Livro dos Espíritos, questão 918, onde Kardec pergunta aos guias da humanidade: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real e lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os guias da humanidade responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Vamos compreender aqui o que os Espíritos estão nos ensinando. Kardec perguntou qual é o indício e nós podemos olhar para uma pessoa e falar assim: essa pessoa é um espírito evoluído, essa pessoa já é um espírito e já tem condição superior, ele já tem valores com ele e denota isso. Então, os guias da humanidade responderam: quando nós, enquanto estivermos encarnados, né, porque aí é a prova, né, aí é onde nós vamos testemunhar, né, através das nossas próprias atitudes. Então, os guias da humanidade responderam: e o espírito ele prova a sua elevação. Quando esse espírito reencarna, por exemplo, no mundo desse de provas e expiações, e o seu comportamento está pautado dentro das leis de Deus. E, resumidamente, como o Cristo nos ensinou, resumidamente, nós poderemos dizer que as leis de Deus é amar a Deus, amar a criação, né? E ao próximo como a si mesmo. Ele disse muito bem, e uma é semelhante da outra, porque para nós amarmos a Deus, nós devemos amar toda a criação, porque Deus é o Criador de tudo. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos respeitando os animais, a natureza, né? Nós vamos respeitando os próprios vegetais, como dissemos, né? A questão da natureza, né? A questão da vegetação. Nós vamos tendo mais preocupação com os bens no sentido dos recursos materiais, da água, do solo, né? Nós vamos respeitando aos semelhantes, que é o ensinamento maior. Porque com semelhante, como os seres humanos estão desenvolvendo, estão em outro processo, né? Nós estamos em outro processo de desenvolvimento moral, então é de nós uma compreensão maior sobre a vida. Então o respeito com o semelhante é mais difícil, porque nós temos a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de consciência, e aí nós deveremos respeitar isso no outro. E aí é onde há o processo de aprendizado. Então, o espírito ele vai denotar e ele está crescendo espiritualmente, evoluindo, quando nós reencarnamos aí neste mundo. E os nossos comportamentos estão pautados dentro desse respeito a Deus e ao semelhante. E quando nós vamos compreendendo e a vida
não se resume aí. E aí é uma breve passagem. Então, para que a gente possa compreender antecipadamente a vida espiritual, como os benfeitores nos falaram. Porque o espírito que não compreende isso, os seus valores são muito rasteiros, são muito ligados ainda aos interesses do mundo material. O espírito, quando ele está evoluindo, quando ele encarna neste mundo, e quando fala evoluindo na questão moral, não só intelecto, mas na questão moral. A evolução, esses dois campos, intelecto, moral. Quando o espírito está evoluindo nesses dois campos, o espírito começa a compreender outros valores. Então, a sua atitude muda, o seu comportamento muda. Esse é o caminho de nós desenvolvermos a inteligência espiritual. Por isso mesmo, e muitos espíritos estão reencarnando com essa preocupação com o planeta, uma preocupação com o próximo, uma preocupação consigo mesmo. São espíritos já amadurecidos. E nós vamos vibrando e pedindo a Deus e continue sempre nos fortalecendo nesse campo, pois a humanidade tende a melhorar com toda certeza. Nós estamos aprendendo a todo momento. A nossa aula está chegando ao fim, né? E nós, como sempre, vamos deixando um abraço no coração de todos, agradecendo a cada um que nos assiste e nos acompanha e possa estar divulgando esses estudos tão profundos da alma humana, de nós mesmos, dentro dos centros espíritas, dentro das instituições que visam a educação, o aprendizado e o crescimento espiritual de todos aqueles que lá vão procurando um conforto, uma consolação e o sentido para as suas vidas. E Deus nos abençoe. Até a próxima.